Hoje eu, né, Maria Nazaré e Isa, estaremos aqui hoje apresentando os dois capítulos do estudo dessa noite, capítulo 17 e capítulo 18 do livro Nosso Lar. E aí convidamos a todos, né, para aproveitar esse momento, para extrair o melhor aprendizado, né, para o nosso dia a dia, que esse é o objetivo principal, né? Quer falar alguma coisa, tia Isa? Vou dar boa noite a todos, né? Estaremos aqui juntos. Qualquer dúvida, podem falar, né? Questionar, levantar a mãozinha. Estaremos aí à disposição. Então, eu vou dar início, né? Eu fiquei responsável pelo capítulo 17, em Casa de Lísias. Tanto o 17 quanto o 18, eles são capítulos menorzinhos, né? Do livro. Mas eles trazem muitas reflexões para a gente. E aí, como sempre, eu estou iniciando aqui, né? Trazendo um resumão, né? Do que André Luiz quis, né? Que a gente, né, captasse, absorvesse desse capítulo. Né? Então, o primeiro ponto seria a questão da adaptação e observação. Né? Então, o André Luiz ele precisa se adaptar à sua nova realidade, que é o momento que ele recebe alta daquele ambiente hospitalar, até então onde ele estava, e aí ele, né, vai iniciar uma nova fase, né, aí dessa vida espiritual dele em nosso lar. Né? Então, ele começa a observar, né, diferentes setores da colônia, ele é convidado pelo ministro Clarencio a essa observação, e ele vai começar a aprender a importância de ser atento, de ser curioso, para poder aprender melhor, né, os ensinamentos que existem naquele ambiente em que ele vive. Também esse capítulo 17, ele fala sobre amizade e companheirismo, que a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, ninguém vive isolado, né? É necessário, né, a vivência em coletividade e a gente cultivar amizades verdadeiras. E aqui fala da relação de André Luiz com Lísias, que é seu amigo, enfermeiro, que ensina a importância aí da amizade, né, do apoio mútuo, né? E Lísias o acolhe oferecendo orientações e mostrando como as conexões interpessoais são essenciais, não só na vida espiritual, como aqui, né, nós, enquanto encarnados. Também fala no capítulo 17 sobre limites e hierarquia, né, que é uma necessidade para a gente também ter esse aprendizado aqui na nossa vida terrestre, né, enquanto encarnados, a gente saber que tudo existe um limite, a gente não pode ir além de não são certas barreiras, mas são certos limites mesmo, hierárquicos, né, que existem, a gente tem que aprender a ter essa disciplina e esse respeito. Então, André Luiz, ele recebe a permissão de Clarencio para observar, porém, alguns ministérios específicos, né, e ele não pode acessar todos os ministérios, como Clarencio vai deixar bem claro a ele que ele não pode ter acesso aos ministérios de natureza superior. E isso destaca aí a existência dessas hierarquias, desses limites na espiritualidade que ele precisa compreender e respeitar, assim como existem aqui enquanto encarnados, né? E a responsabilidade e propósito, né, onde ele, ao iniciar essa nova fase, André Luiz, ele percebe que tem responsabilidades e um propósito maior, e ele deve contribuir para o bem-estar da colônia e aprender com suas experiências, ou seja, ele aprende a deixar o individual e a pensar no coletivo. Então, tudo que nós podemos aplicar, né, enquanto encarnados também, né, devemos, né. Então, o capítulo 17, ele se inicia, né, com essas falas aqui. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar. O chamado do ministro Clarencio seguiu, a chamado, né, do ministro Clarencio seguiu surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, Doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento. Henrique de Luna é o médico, né? Se lembram, né? Nos capítulos anteriores. Na semana última, e é justo agora, aproveite o tempo observando e aprendendo.
né? Foi um daqueles que a gente resumiu no início, né? Então, ele recebe essa autorização, recebe uma carteirinha que vai dar acesso aos diferentes ministérios, excetuando os de natureza superior. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível, né? Então, a gente vê o grau de amizade que ele fez, o vínculo, né, com Lísias, que já o considera também, né, como, né, não só o irmão espiritual, mas um irmão mesmo, a partir do momento que André Luiz ainda tinha essa ligação ainda um pouco intensa com a matéria. Naquele instante, o enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início da vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. O próprio André Luiz, ele já ansiava, né, por esse conhecimento, pelo trabalho, por poder ser útil, né? Então, a gente fala aqui, a gente aborda aqui a lei do trabalho, como a gente também já falou em capítulos anteriores, né? Então, a lei do trabalho, ela se refere à obrigação que temos de trabalhar em prol do nosso próprio desenvolvimento e do desenvolvimento coletivo. Porque a partir do momento que, né, a gente passa a ter certo conhecimento, né, que a gente se aprofunda, né, na nossa doutrina, na doutrina espírita, então a gente observa a necessidade, né, de trabalharmos não só o nosso interior, o nosso íntimo, para o melhoramento moral, mas também trabalharmos mesmo, né, arregaçando as mangas em prol do nosso melhoramento e em prol também, né, do melhoramento coletivo, né, onde a gente passa a deixar o nosso egoísmo de lado e a trabalhar em prol daqueles que nos cercam. Então, essa lei, ela não se limita apenas ao âmbito material, mas também inclui o trabalho espiritual, que envolve a busca pela evolução moral e intelectual, como eu já falei. Então, o trabalho é uma necessidade para o ser espiritual, permitindo o desenvolvimento da inteligência e contribuindo para a evolução. Por isso, né, ninguém se iluda, porque quando a gente desencarnar, ninguém vai descansar. Né? Nós vamos buscar trabalhar em prol do nosso melhoramento, vamos estudar, vamos trabalhar auxiliando aqueles que ali estão, né? E como André Luiz, posteriormente, né, ao nosso próprio auxílio, né? Primeiro seremos auxiliados para termos o nosso maior despertar, nossa maior consciência, e aí, quando nós tivermos condições, nós poderemos trabalhar em prol do nosso próximo. Então, a lei do trabalho, né, pode ser entendida como uma ferramenta de conexão com o divino, possibilitando que o homem coloque sua centelha de divindade em suas atividades cotidianas. Então, isso aqui traz o alerta, né, para que no nosso dia a dia, aqui enquanto encarnados, nós trabalhemos com o coração, né, nós trabalhemos com a gratidão, né, ao invés de a gente acordar e reclamar por estar indo trabalhar, vamos agradecer. A cada novo dia, a cada novo trabalho que nos surge, é uma oportunidade de auxílio. Não só o nosso auxílio próprio, mas principalmente o auxílio de quem nos cerca, né? Gerando aprendizado para o nosso melhoramento. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele também enfatiza a importância do trabalho como princípio da lei do progresso, pois põe em ação as forças da inteligência. Portanto, ao trabalharmos com dedicação e bondade, contribuímos não apenas para o nosso próprio crescimento, mas também para o bem coletivo e a elevação espiritual, além da nossa, de quem nos cerca também. Então, aí, continuando o capítulo, Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou: tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Né? Então, existem lá instituições para receber aqueles espíritos, né, desencarnados que já estejam em condições de contribuir com a colônia. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Né? Então, a gente vê que aí é um curso que ele vai fazer. Né? Então, provavelmente, ele vai ser monitorado, né, ao longo desse processo aí de observação. Lá, minha mãe o trataria como filho. Né? Então, a gente vê esse acolhimento fraterno aí que existe. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez,
também endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração, né? Então, assim é, né, o nosso mestre, né? Jesus, ele, né, abraçava a todos, ele acolhia a todos, né, nesse abraço fraterno, né, nesse auxílio, né, trazendo para si, para próximo de si, todos aqueles que tinham esse desejo, né, de aprendizado e até aqueles que não tinham nem essa consciência, mas ele acolhia, ele trazia para si. Então, a gente vê a importância, né, desse acolhimento enquanto a amizade, né, que nós conhecemos aqui enquanto encarnados. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento, a alegria, às vezes, nos emudece. Então, né, fala, né, muito sobre a amizade, né, então ela é vista como uma forma de amor altruísta e desinteressado, né, que ajuda a desenvolver a solidariedade e o respeito entre as pessoas, né? Então, feliz daquele que tem um amigo verdadeiro, né, que muitas vezes a gente chama também de irmão. Ele é meu amigo, não, ele é meu irmão. Mas é justamente isso, é esse amor que você dedica a outra pessoa, né, que não precisa necessariamente da consanguinidade, de forma altruísta, sem querer nada em troca, né? E é justamente essa base do amor fraterno, né, que não só Jesus, mas o nosso Deus, né, a nossa inteligência suprema, deseja, né, essa fraternidade entre todas as comunidades, né, do universo, né? Então, esse auxílio mútuo, né, independente de laços, né, consanguíneos, independente de você conhecer ou não, mas por nossa sintonia, né, por nossa, justamente esse pensamento que existe, né, fraternal. Então, ela representa uma forma de amor altruísta e desinteressado, fundamental para o desenvolvimento espiritual. Através da amizade, aprendemos lições importantes, superamos desafios e cultivamos virtudes, como paciência, tolerância e gratidão. Além disso, a amizade fortalece a comunidade espírita, como eu falei, né, criando laços que unem a todos na busca pela evolução. Vamos. Então, o próprio mestre, né, Jesus, ele veio trazendo isso. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Né? Então, Jesus já traz essa lição para nós, né? Da necessidade da verdadeira amizade, né? Desse amor fraternal, né? Entre todos nós, né? E, dando continuidade, né, aí Clarencio, ele fala para André Luiz: guarde este documento, que é a carteirinha que eu disse que ele recebeu, que vai dar acesso, para a gente ver o grau de organização, né, então não é só dizer eu tenho acesso, ele recebe um documentozinho. Disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, o interstício, né, quando a gente fala em área de saúde, o espaço intersticial é aquele espaço que existe entre as células, é onde corre ali todos os nutrientes, né, necessários para o crescimento dessas células e onde elas também jogam aquilo que elas estão eliminando. Então, o interstício é justamente isso, o espaço que existe entre as nossas encarnações, que é esse momento aí da nossa vida espiritual, né, onde a gente tem que aproveitar, né, então aqui já tem essa luzinha aí que se acende, né? Esse alerta aí. Então, não perca tempo, instrua-se. Então, é aquele momento que a gente pode, né, aproveitar ao máximo, né, de aprendizado, de estudo, para que aquela próxima encarnação ela seja o mais proveitosa possível. Então, Lísias deu-me o abraço e saí, enlevado de prazer.
Passados minutos, eis-nos a porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. A gente vai ver que ao longo dos capítulos de Nosso Lar, André Luiz ele descreve, né, aí várias casas, e cada casa tem um jardim, né, específico, com uma flor específica. Né? Isso aí vai ficar bem, bem notável. E eu procurei, eu fiquei encucada com isso, e aí eu fui procurar um nomezinho, o que significava, o significado, na verdade, espiritual de cada planta que ele fala. Ele vai falar de várias casas, de pessoas que ele vai conhecendo ao longo, e é interessante, cada plantinha que ele fala tem um significado espiritual, né? Aí que fala de amor, de fraternidade, de elevação, eu achei super interessante, e até um tipo de mensagem também que ele nos passa. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou, o nosso lar, dentro de nosso lar. Então, quando ele fala aí desse interstício, né, que a gente tem que se instruir, né, então, no capítulo 6, né, aí do Livro dos Espíritos, que fala sobre espíritos errantes, a questão 230, Kardec, ele pergunta aos espíritos, na erraticidade, o espírito, ele progride? E aí os espíritos responderam, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Né? A gente viu, acho que a gente já passou daquela senhorinha, ou vai passar, acho que a gente já passou da senhorinha que queria ir auxiliar o filho, mas ela não tinha bônus horas suficiente, porque ela ficou naqueles campos de repouso. Então, ela não teve nem vontade nem desejo de trabalhar pelo seu melhoramento. Né? Então, aqui já traz o Livro dos Espíritos já traz esse alerta. Então, o espírito ele tem que ter essa vontade e o desejo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática todas aquelas ideias, todos aqueles conhecimentos que ele adquiriu quando estava na erraticidade. Então, nos alerta para não ficarmos parados. Né? Se a gente pode aprender lá, aqui também a gente pode aprender um pouquinho. Então, vamos estudar, vamos buscar se melhorar, ter todo o conhecimento para a gente, até quando desencarnar, esse nosso desencarne ele seja mais tranquilo. E que lá a gente consiga, né, se a gente tiver que passar pelo umbral, expurgar tudo aquilo que tiver, e a gente tenha uma estadia mais tranquila, né? Aí seja em nosso lar ou em outra colônia que a gente seja encaminhado. Então, ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta a simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternas. A gente viu que a mãe de André Luiz, ela vive em planos vibratórios superiores. E como todo interrelacionamento no plano espiritual se dá de acordo com as afinidades, né, com a sintonia vibratória, né, então a mãe dele, né, veio visitar, baixou aquele seu estado vibracional, o visitou, porém ela não permanece em nosso lar. E aqui a mãe de Lísia já se prontifica, né, a fazer as funções de uma irmã, né, com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Então, a gente já vê que não há necessidade, né, da linguagem falada. Né? Então, o pensamento, ele, né, é responsável também por esse tipo de comunicação no plano espiritual, porque ela já captou o pensamento de André Luiz e já veio. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da Terra. Porque quando a gente é elogiado, a gente sabe, né? Aí o nosso orgulho, ele vai dar uma fervilhadazinha, né? Vai começar a fomentar esse orgulho aí. E aí, como, né, ela já tem uma certa experiência, né, uma certa elevação, então ela já pede que ele não venha com os elogios, né, não venha, porque ela vai reacender aquela chaminha do orgulho, eu estou sendo boa, tal, e a gente sabe, né, a gente também, isso aí também é um sinal para a gente começar a aprender a reconhecer quais são os nossos pontos fracos, onde é que a gente sempre cai,
Qual é o erro que a gente sempre tropeça para justamente evitar, né? E aí, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus ele já disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: Vou preparar-vos lugar. Né? Então, aqui Jesus ele já salienta, né, as diferentes moradas, os diferentes planos vibratórios, né, que André Luiz traz nessa partezinha do capítulo, quando, né, a mãe de Lísias fala dessa diferença aí de planos, né, aonde a mãe de André Luiz, né, permanece em relação ao nosso lar. E no Evangelho também, segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. E eu estava até pensando aqui, né? Até a gente aqui encarnado, né? A gente faz umas diferentes moradas, né? Vibratórias, porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. E a gente termina convivendo com diferentes pessoas. E quando a gente começa esse processo de reforma íntima, né, aí de nos conhecermos, né, conhecer quais são os nossos vícios, as nossas paixões, a gente já, e quando a gente começa a ter essa proposta de mudar, a gente começa a se afastar daquilo que não conecta mais com a gente, né? Então, a gente já começa a fazer diferentes nichos, né, da nossa vida, na nossa vida. Então, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, né? Porque a gente viu que até no umbral existem diferentes locais. Tem aqueles locais mais densos, né? Aí é onde que chamam, né? Aquela onde estão mais compactados, né? A densidade é maior, né? E até onde André Luiz já pôde ser resgatado, que são alguns espíritos que já começam a despertar, já começam a clamar, se arrepender, né? Onde já expurgaram aqueles seus sentimentos, aqueles seus vícios, e clamam, né, pelo auxílio. Então, a gente vê que existem essas diferenças. Em nosso lar, né, a gente tem essas diferenças. André Luiz, ele pode ir até determinado ponto, até determinado ministério, naquele ministério da união divina, né, aí, naqueles dois ministérios que tem essa conexão, ele não tem esse acesso, essa permissão, até por sintonia vibratória também. Então, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, vai caber a nós, né, escolhermos o que é que a gente vai querer. Se a gente vai querer permanecer conectado na matéria, que a gente vai conseguir se desprender, e isso vai se fazer pelo nosso autoconhecimento. E aí, rimo-nos todos e murmurei comovido, que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, né? Então, nós vemos aí, né, que nosso lar ele é plasmado de uma forma geral pela espiritualidade superior, né? Porém, né, existem estados, né, nessa areazinha aí, de casas, naquela área dos ministérios que resgatam do umbral, você tem plasmado aí pensamentos de espíritos que estão mais conectados com a matéria. Né? E se eu estou mais conectado com o plano material do que com o espiritual, eu vou plasmar aquilo que eu conheço. Então, aí você vê que está plasmado móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa, talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas.
Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Lísias, ele gosta de umas ironias, né? Ele é bem... Ele, se eu não me engano, ele já soltou uma lá quando a gente estava falando do capítulo do umbral, que André Luiz estava curioso em saber como é umbral, e aí ele já soltou também uma certa ironia. Como é que você não sabe o que é umbral, se você vê de lá? Né? E aqui ele vem falando, né, dessa harpa, né, que a gente, quando desencarna, não vai achar aqueles anjinhos sentadinhos na nuvem tocando harpa. Mas a harpa está lá para que nós mesmos, com todas as nossas imperfeições, ainda não anjos, possamos aprender a tocá-la. Mas aí a mãe de Lísias vem e dá um puxão de orelha. Ó, Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faça ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Né, a gente vê que uma música sublime, né, com toques delicados, tem relação com ministérios aí da união divina e da elevação, que são aqueles dois que André Luiz ainda não pode entrar para observar. Então, eles que trazem essa musicalidade mais selecionada, né, que tem mais essa conexão espiritual. E aí Lísias responde, sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Ou seja, nós, enquanto espíritos imperfeitos, quando chegarmos no plano espiritual, nós não vamos virar anjinhos sentadinhos tocando ar. Nós vamos ter que passar todo por um processo de aprendizado, de melhoramento, para adquirirmos a audição espiritual que Lísias fala aí, e assim, após esse aprendizado das coisas divinas, nós conseguirmos, né, não só escutar a música, mas também saber tocar. Né? Ou seja, entra aí novamente a nossa lei do trabalho, a nossa lei do esforço, do nosso melhoramento. Então, o Livro dos Espíritos, né, na segunda parte, capítulo 1, que fala dos espíritos, existe a classificação da categoria ou ordem dos espíritos, baseada em seu grau de perfeição ou de adiantamento, né, que tenham alcançado. Então, é uma leitura que é bom a gente fazer, tá certo? A gente vai ter toda a escala espírita que Kardec separou de forma bem didática, para a gente ver que, né, nós estamos numa categoria, mas nós podemos chegar, né, a categorias mais elevadas, mas sempre de acordo, né, com o nosso trabalho, com o nosso melhoramento. Então, nosso lar, como sendo uma colônia de transição, com espíritos ainda muito ligados à matéria e com necessidades ainda bem materializadas, né? Mas que existem aqueles outros dois ministérios que fazem essa conexão com colônias, né? Aí, com estados vibracionais, né? Mais superiores, né? Mais conectados com a divindade. Quero apenas dizer que os arpistas existem, né? Que eu salientei a frase, né? E precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Então, nossas experiências e situações são reflexos diretos das escolhas e atitudes que tomamos. Então, assim, a felicidade ou a desgraça que acompanha o espírito, né, seja ele encarnado ou desencarnado, decorre unicamente de suas obras, daquilo que ele fez. Nossas ações moldam o nosso destino espiritual. Se agimos com bondade, amor e virtude, colheremos benefícios espirituais. Por outro lado, se praticamos o mal, cultivamos o egoísmo, né? E cultivamos o orgulho, enfrentaremos aí consequências negativas. Então, essa lei de causa e efeito, né, outra lei divina, né, nos convida a refletir sobre nossas escolhas diárias e a buscar o aprimoramento moral e espiritual. E, em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Aqui também, né, a gente vê essa referência, que a nossa verdadeira família é a nossa família espiritual. Nós podemos ter essa convivência, né, carnal aqui na matéria,
né, resolvendo, né, problemas, né, muitas vezes auxiliando aquele que vai necessitar de auxílio para passar por aquele momento, né, da encarnação, suas provas, né, seus desafios, mas que, na verdade, a nossa verdadeira família com laços de amor, ela é a espiritual, e que, novamente, né, por essa afinidade, por essa lei de afinidade, nós nos reencontraremos, né, então isso, a doutrina espírita, ela é a chamada doutrina, é o chamado consolador, né, a doutrina consoladora, porque ela não, ela dá a certeza da continuidade dos laços, né, de família, né, dos laços de amor, que não termina com o desencarne, não termina com a morte, né, e que nós, quando chegarmos do outro lado, seremos recebidos por aqueles espíritos afins, né, que têm essa afinidade, que nos amam, né, verdadeiramente, e lá, né, poderemos, né, conviver com eles, se eles, desde que eles estejam em nossa mesma sintonia, nosso mesmo estado, no mesmo estado vibratório que o nosso. Então, respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica da colônia enlevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral, né? Porque isso mostra a responsabilidade daquilo que nós, né, estamos escrevendo para a coletividade, para aqueles que estão ali, né, voltados para nós, né? Então, a responsabilidade é muito alta. Então, se eu, né, busco, né, fazer uma literatura que não seja edificante, que leve outras pessoas a não se gostar, a entrar em depressão, a achar que um determinado vício é que é bom, né? Eu estou influenciando de forma negativa outros espíritos que me cercam. Então, a minha dívida será muito maior, né? Então, a gente vê aqui, eles são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma, para a gente ver o grau de responsabilidade que existe, né, com a palavra, seja ela falada, seja ela escrita, né, até músicas que influenciam ao mal, né, então, como esses autores, né, eles sofrerão as consequências daquilo que eles estão ali apregoando, seja falando, seja escrevendo, seja cantando. E aqui tem uma passagem do Evangelho de Mateus, né, capítulo 12, versículo 34, né, onde Jesus fala, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu uso da minha palavra, né, para apregoar, né, coisas que não são edificantes, então, no meu coração, eu não tenho nada de bom, né? Eu não tenho uma moral elevada ali dentro. E, consequentemente, eu vou ter que expurgar isso, né, de forma mais intensa quando eu desencarnar. Então, não é possível colher frutos bons de árvores ruins. Um coração que se alimenta de coisas más reflete-se em palavras e atos. Por mais que se tente disfarçar, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando Jesus declarou essas palavras, disse para coisas boas e mais, né? Então, se eu uso da minha palavra falada, escrita, da minha música, para passar coisas boas, para elevar bons sentimentos, né? Então, eu estou passando aquilo que eu estou preenchida, né? Que eu estou preenchida de sentimentos bons, né? O contrário também vai ser verificado. Então, o coração que se alimenta da palavra de Deus reflete a sua fonte, por mais tímido que seja. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Né? Palavras de Jesus, também do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Então, para termos o cuidado daquilo que a gente coloca da boca para fora,
né? Porque isso vai falar muito mais da gente do que as nossas ações em si, né? Porque eu posso dissimular, né? Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica, das páginas sobre os meus olhos, né? Então, a gente vê que a arte, né, ela é bem mais elevada do que a arte aqui, né, enquanto encarnados, né? Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, que eu grifei aqui porque eu achei super interessante. Sala de banho é banheiro. E a gente está falando de espíritos desencarnados, mas ao mesmo tempo a gente lembra espíritos no nosso lar, uma colônia de transição, espíritos ainda muito ligados à matéria. Então, eles ainda usam o banheiro, não só para tomar banho, mas, né, para ir, para fazer seu número 1, para fazer seu número 2, tanto que tem a comida, tem a sopinha, né? Cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. E lembrando que à medida que nós evoluímos espiritualmente, nos depuramos da matéria e, consequentemente, o nosso perispírito ele fica mais fluido, ele fica mais quintessenciado e, logicamente, nos afastaremos desses hábitos, né, que não vão ser mais necessários. Não voltar a mim da admiração que me empolgava, quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa, ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. A importância da música tranquila, né, para que a gente possa se elevar, para que a gente possa se equilibrar. Era o louvor do momento crepuscular, que a gente já viu também nos capítulos anteriores, daquela prece coletiva que acontece em nosso lar. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes, no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, como a prece eleva, como a prece conecta, né, com a divindade. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Então, André Luiz, ele traz novamente, mais uma vez, a importância da prece, seja ela coletiva, seja aquela prece individual que nós devemos fazer no nosso momento de acordar, no nosso momento de dormir e a todo momento em que der a vontade, né, que bater aquela necessidade da gente silenciar, né, se puder colocar uma musiquinha no celular, uma musiquinha tranquila, e faça a sua prece de coração, de sentimento, né, agradecendo, né, e se for para pedir, peça paciência, peça tranquilidade, né, discernimento para resolver aquele problema que surge. E aqui ele fala da prece coletiva novamente, né, que é uma ação mais poderosa, onde nós temos vários espíritos ali reunidos, vibrando na mesma sintonia em prol de um bem maior, né? Então, todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e um mesmo objetivo. E no Livro dos Espíritos, questão 659, né, ele nos traz: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Normalmente a gente só pede, né? Oh, meu Deus, por favor, me ajude, me tire isso, e que me ajude a resolver. Mas nós devemos louvar a Deus, né? Pedir, lógico, né? E agradecer, que é o mais importante. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, traz para a gente: pede e obtereis. Né? Jesus, ele já trouxe isso. Tomemos um exemplo, aí ele traz aqui do Evangelho: um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção.
Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Assim somos nós. Quando a gente está no momento, né, de aperreio, passando por um problema, a gente não deve esperar que um milagre venha acontecer, mas a gente pode ser inspirado por aqueles espíritos que estão ao nosso redor, que nos querem bem, e nos inspirar a resolver esse problema através de uma ação que nós devemos fazer, né? Então, é como eu digo, o amor de Deus, ele é proativo, ele quer que a gente tenha essa proatividade, né? Não é passivo, eu vou ficar e vou esperar e vou ficar orando, não. Levanta, você vai receber a inspiração para resolver esse problema. Então, a gente tem que se levantar, reunir nossas forças, levantar e avançar. Aí, chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato, um riachozinho. E com isso, ele retoma a coragem. Então, se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, ele vai dizer: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. Né? E muitas vezes nós fazemos isso, nós somos inspirados e a gente, né, se vangloria de uma inspiração que não foi nossa. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem, acho que era quando, me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Né? Então, a prece, ela é essencial. Né? Então, nós devemos fazer a prece não esperando um milagre, e sim esperando uma inspiração, um restabelecimento de forças, para que nós nos levantemos e prossigamos, né, na luta, na batalha e na resolução dos nossos problemas. Pronto, minha gente. Então, o capítulo 17 foi isso, né, que a gente tinha para conversar, e agora vai começar a tia Isa com o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Boa noite para aqueles que estão entrando agora, né, que não acompanhou desde o início. Só um comentário sobre a prece, né, Nasa? Cuidado com o que pede também, porque Felipe botou ali no Também. comentário. Peço paciência nada, de fato. Você pede paciência, Deus manda o quê? Os irmãozinhos, para a gente aprender a ter paciência com os irmãos, né? Então vamos lá ter cuidado com o que pede, né? Pedir paciência, né? Melhor pedir sabedoria. Não sei nem se eu defini sabedoria. Mas é sobre isso. O importante de fato, a importância da prece e não deixar de agradecer nunca, né? Ao invés de só pedir, 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 a gente lembrar que agradecer, a gente recebe muito mais do que apenas pedir. Porque quando eu agradeço, eu sou grato pela minha vida, pelo que eu tenho, pelo que eu recebo, não é? Mas será que Deus não está vendo a minha necessidade? Né? Porque Deus sabe a necessidade de cada um, né? Então vamos lembrar aí de sempre agradecer, né, pelo dia, pela noite e assim vamos. O capítulo 18, né, ele nos fala muito sobre a alimentação, a necessidade de cada espírito, né, com a alimentação. Ele também nos traz uma consciência sobre o vício que levamos aqui da Terra, né, enquanto encarnados, para quando desencarnados. Porque, não sei se você lembra lá no início, mostra sobre André Luiz, que ele era muito apegado, vamos dizer, à matéria, e ele gostava de mesas fartas, né? Então, ele tinha esse vício aí da gula do alimento. Então, para ele também foi um desafio. Então, esse capítulo ele traz justamente isso, a reeducação, vamos chamar isso de reeducação alimentar, né, de André Luiz enquanto desencarnados, assim como os espíritos lá do nosso lar. E daí eles começam o capítulo com esse trechinho. Tu lê, Nasa, por favor? Veja, eu sim. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas,
que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Isso, porém, Então, ponderou uma das... é, Ah, vá. deixa eu só comentar. Você vai lendo e eu vou comentando sobre cada um, Pronto. tá? Esse primeiro trechinho que ela traz aí, né, em que ele observa o tipo de alimentação que era oferecido ali. Então, ele já recebeu uma sopa, ele já observava frutas com cheiros deliciosos, né, um suco. Então, ele se questionava, de fato, é, como eles ainda eram apegados. Se já lá no início do capítulo, não sei se vocês lembram, já estudamos também sobre isso, né? Que teve mudança sobre a alimentação no nosso lar, que foram outras equipes espirituais para auxiliá-los, para reeducá-los, né? Mostrando que diminuindo aos poucos sobre a alimentação. Então, trazendo o exemplo aqui da Terra, se eu for chegar a um pedreiro, um grupo de pedreiro, né, e oferecer para ele um prato de sopa, esse prato de sopa não vai levar sustância para ele, né? Que o que eles levaram para André Luiz foi justamente isso, que um pedreiro ele precisa de uma alimentação mais forte pelo desgaste de energia do trabalho dele. Então, ele precisa dessa alimentação forte, né? E isso é que é explicado do André Luiz nesse trechinho, que Laura, ela até fala que tem residências em nosso lar que quase já não precisa mais do alimento, né? Mas eles ainda se alimentam de frutas, de suco. Então, como já estudamos lá atrás, alguns ainda estão se adaptando, né? Não foi tirado por inteiro. Vocês lembram que foi falado até que teve rebeliões, né? Que estava tendo invasões no nosso lar por conta disso. Então, foi isso que começou a explicar Laura André Luiz. Pode ler, por favor. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Então, uma das jovens que estava na mesa com André Luiz, com Lísias, né, e Laura, ela vem esclarecer um pouco melhor sobre o que Laura explicou para ele sobre a alimentação, né? Falando que ela começa a descrever sobre o auxílio e a regeneração, então, desses ministérios. São os que usam mais comida, os mais fortes, né? Aqueles que trabalham com o auxílio, levando auxílio, digamos, no umbral, né? Aqueles que estão na terra, que ainda precisam tornar. Então, esse desgaste de energias em que eles precisam baixar a vibração para estar auxiliando esses que se encontram em esferas mais pesadas, eu vou usar esse nome, então eles necessitam do alimento, né? Ainda. Mas há outras colônias, tipo a da Divina Luz, que ela é um pouco mais elevada do que o nosso lar, eles ainda se alimentam, são apegados a frutas, a sopa, né? Mas não tem tanta necessidade do que eles que se encontram ali ainda no nosso lar, que é um pouquinho ainda pegado à matéria, né? Então, a necessidade de cada um vai diminuindo, né? De acordo com o esclarecimento, de acordo com a evolução também, né, de cada espírito. Então, quando a gente fala sobre alimento, não devemos pensar enquanto encarnados apenas o alimento do corpo físico, né, porque sabemos que isso é necessário para nos manter enquanto encarnados aqui, mas devemos lembrar principalmente do alimento da alma, né, que é o que é a prece, que é o que Nasa trouxe na no último versículo aí do capítulo 17,
Então, a alma, ela necessita do alimento, que é a prece, né? Então, nós temos o vício, enquanto encarnados, de estar alimentando. E quando a gente fala do vícios, pensamos logo o quê? Ah, o vício do álcool, né? O vício do fumo e outros. Mas não é. Se você for levar, se formos parar para analisar, a gula também, ela é um vício, né? Então, é necessário nos manter vigilantes enquanto a isso, né? Que não é apenas o álcool, a bebida que vai prejudicar o corpo físico, pelo contrário, tudo que é excesso, tudo que é demais prejudica o corpo físico, né? Então, ela vem explicando sobre isso, que eles ali, enquanto no nosso lar, precisam sim ainda do alimento, né? Mas já estão começando a desapegar, de acordo com o auxílio de espíritos mais elevados, que vez e nunca passam ali para ajudá-los, né? Ajudar principalmente os que estão chegando, que são resgatados. Então, vamos começar desde já encarnados, né? Nos reeducar a alimentação, porque claro que meu corpo físico precisa ainda, enquanto encarnada, mas tudo que é demais, tudo que é excesso prejudica o corpo físico. Pode ler, novinha. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente reconheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Então, André Luiz, como médico, cientista, né, ele foi pesquisar tudo aquilo que foi dito para ele. Como foi feita a sua função de tentar buscar, né, todas essas informações que foram passadas para ele nesse momento dessa alimentação. Então, para que ele pudesse passar isso para nós, né, na psicografia, pelas mãos de Chico Xavier. Então, ele foi pesquisar a fundo, né, diante dessas informações que foram passadas para ele foi pesquisar a fundo sobre a necessidade dos espíritos, enquanto desencarnados, de estar se alimentando. Porque o que a gente pensa é, ok, mas quando deixa eu aqui aproveitar enquanto eu estou viva, encarnada, viva não, encarnada, né? Porque quando desencarnar, tudo muda. Mas isso é de acordo com a necessidade de cada espírito. Então, André Luiz, com a sua curiosidade de cientista, ele foi lá pesquisar e ele viu que algumas colônias, e como ela fala aí no texto, nesse trechinho do livro, enquanto mais elevada, menos a necessidade do alimento, né? Que o alimento da alma é justamente o amor. E aí ele se questionou, mas por que o amor? Se a gente tem essa necessidade, se sente de fato a necessidade do alimento, né? Enquanto ali no nosso lar. Mas aí ele viu que em algumas colônias eles se alimentam apenas de consumos de frutas, né, da natureza, de suco. Então, quanto mais elevados, como ela fala aí no trecho, menos a necessidade do alimento. Então, quanto mais elevado o espírito for, mais ele tem aqui dentro dele, internalizado, no perispírito dele, que o único alimento necessário é o amor. Tivemos uma palestra sobre isso na quarta-feira passada,
né? Há muitas moradas na casa do meu pai, em que a palestrante ela foi falando sobre cada local. E chegando a Marte, Marte é um dos planetas mais evoluídos, né? Em que lá os habitantes eles se alimentam apenas de frutas, de verduras, né? Eles levam os animais como seus companheiros, de fato, que lhes ajudam à evolução. E eles não se alimentam da carne, né? Mas vejamos a necessidade de cada um. Aqui ainda precisamos disso. Você já vê que muitas crianças hoje, que estão nascendo agora, elas já vêm com isso, de não comer carne. Você vê crianças aí de 3, 4 anos que rejeitam a carne. Então, isso vai de acordo com a evolução, né? Então, cada vez mais que o espírito for evoluído, menos necessidade ele tem de se alimentar e vai mudando cada vez mais. Então, ela trazendo a correlação, ela faz a correlação com o amor como sendo o alimento dos espíritos. O amor, ele é combustível para o perispírito, né? Que estão numa condição de ajuda. O que estão também já numa evolução mais, digamos que elevadas, né? O que não precisam mais dessa materialização, como o André Luiz viu lá na mesa. Ele ficou encantado com a materialização de frutas, da sopa, né, do suco. Então, o sentimento que os mantém firmes nessa jornada de amor ao próximo, que é o que devemos também nos fortalecer aqui na Terra. E quando vamos trabalhar, exemplo, numa ação social, nós levamos o alimento, levamos a roupa, que é o que cada um precisa. Mas o mais importante, na verdade, é a necessidade, a atenção daqueles que estão ali. Você vê que quando a gente chega nessa ação social, em uma comunidade carente, eles já vêm cada um com um sorriso imenso, e é só por nos ver. Claro que eles estão felizes por receber o alimento, mas a felicidade que a gente leva, a atenção, o carinho que a gente leva nessas ações sociais é o importante. Levamos também o evangelho, né, que é para alimentar o espírito. Pensamos em sim que, se fosse assim, eu chegava lá, entregava o alimento e tchau. Mas será que apenas isso seria necessário para eles? E daí eu trago um exemplo para vocês de uma ação social que eu participei do Dia das Mães. Nessa ação social, a mãezinha, quando viu a gente, ela estava numa felicidade imensa. Não sei se Nasa lembra dela. Uma senhora queria abraçar todo mundo e era uma gratidão. E ela brincou, se divertiu, se envolveu naquele momento. E era uma alegria tão linda que contagiava, né, quem estava ali. Principalmente os trabalhadores que foram para auxiliar. Mas, assim, para você ver a necessidade, né, de fato, do espírito, que não é apenas o alimento. Então, quando eu estou trabalhando numa ação social, o que eu mais devo levar é meu amor, é minha dedicação, de fato, é me entregar por inteiro naquela ação social, porque o mais importante não é apenas o alimento. Eles vão comer e já já vão sentir fome, não é? Eles vão levar, vão tomar café, que é aquilo que a gente está levando, mas se eu não levar a palavra, não vai fortalecer, não vai gravar na mente deles, no coração deles, aquela ação. Então, tenho certeza que além do alimento, tipo, levamos café da manhã, além daquele café da manhã, eles se fortalecem durante todo o dia, se sentindo amados, né, se sentindo acolhidos. Então, isso é o mais importante. Isso é o que devemos ter enquanto espíritos dentro da gente gravado, que o alimento da alma é o amor, né? É o carinho, a atenção para com o outro, sempre. É a mesma coisa que o ódio. Quando a gente fala daqueles espíritos que são apegados à matéria, aqueles que desencarnam e ficam presos aqui no mundo, né, físico, muitas vezes pelo ódio, pela vingança, pela raiva vingança daquele que lhe fez mal. É a mesma coisa. Aquele espírito, naquele momento, ele prioriza aquele sentimento, né, que guardou.
Então, que ele fica ali no abismo preso. Então, essa é a importância em que a mãe de Lises vem falando, né? Que é sobre o amor para com o próximo. Então, o amor é o alimento da alma, né? Não só o alimento que alimenta o corpo físico mesmo. E mesmo assim, o nosso lá tendo noção disso, eles ainda não conseguiam ficar livres assim do alimento, né? Porque de acordo com o seu perispírito, a sua necessidade, o desgaste de energia, eles precisavam ainda daquela materialização do alimento para repor as suas energias naquele momento. E mesmo tendo essas informações, porque essas palestras eles recebem, na verdade, o nosso lar, o auxílio da Divina Luz, né, que é uma esfera mais elevada, de espíritos que já vivenciam isso, que já não necessita 100% do alimento, né, que já tem esse esclarecimento. Então, levando para eles sempre os nutricionistas, para estar auxiliando, para estar fazendo com que eles desapeguem cada vez mais desse alimento, né, da matéria. Pode ir, Lenazinho, o próximo, por favor. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós, outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Trazer outro exemplo. Então, aí André Luiz vai se aprofundando cada vez mais, né? Que em cada local, em cada ser vivo, há necessidade do alimento, e cada um vai se alimentando de acordo com a sua necessidade, né? Com o seu ambiente, seu habitat. Então, como Nazinha trouxe lá, muitas moradas na casa do meu pai. Há planetas há colônias espirituais que já não se alimentam, né? E André Luiz se aprofundou sobre isso cada vez mais, trazendo esses esclarecimentos em outros livros também, em outras obras, por isso que ele foi a fundo, né? E ele ficou responsável por essa pesquisa, para trazer aqui pelas mãos de Chico Xavier, assim como o livro do Nosso Lar. Então, ele foi pesquisando a fundo sobre cada ser, né? E a sua necessidade do alimento. Vê, por favor, se tem o último aí, Nazinho. Deixa eu ver aqui. Não, esse Não, é o pode último. voltar. Então, eles trazem essa colocação, né, que tudo tem que ser feito por amor. Como eu trouxe o exemplo das ações, eu estava vendo sobre um documentário sobre essas ações sociais que é feitos, né, levando às pessoas de rua, e um deles falavam sobre uma senhora em que fazia doações de sopa, de pão, para pessoas de ruas. Então, talvez nesse dia ela não estava muito bem, e ela levou para os moradores da rua e estacionou o carro, abriu o porta-mala. Então, muitos moradores começaram a se aproximar e ela se estressou com aquela ação e começou a gritar com eles, falando que se eles não se organizarem, ela ia fechar o carro e ir embora e não ia dar nada. Então, alguns foram embora e outros ficaram pela necessidade do alimento. Então, a gente consegue perceber, de fato, o que é mais importante, né? É o amor que a gente leva nessas ações ou apenas o alimento? Que a gente não está indo para humilhar ninguém, a gente sabe a necessidade de cada um. Então, outra coisa que não é legal fazer também nessas ações sociais, tirar foto, expor, né, humilhar, porque se estão ali, cada um vai de acordo com a sua necessidade. Então, se eu levo amor para esses seres que necessitam, é o mais importante,
Então, quando a gente fala assim, gente, se fortaleçam, cuidem do corpo físico, principalmente do corpo espiritual, com preces, né, ao dormir, ao acordar, é isso que vai fortalecer, né? Não é estar dentro da casa espírita todos os dias, assistindo a palestra e saindo de lá e não absorvendo nada do que foi dito na palestra, né? Não é apenas um passe espiritual que vai levar a sua mudança, né? O seu melhoramento. Pelo contrário, é o nosso esforço, é o nosso o colocar em prática todos os dias, aquilo que os ensinamentos que vai sendo absorvido. Esse é o alimento da alma. Então, se eu estou bem espiritualmente, eu vou estar bem fisicamente. Outra coisa que também, o que ele relata aí também, é a força do pensamento, né? A mesma forma que ele usa para materializar os alimentos, imagine você chega do trabalho estressado, né? Já brigando com a esposa, com o esposo, enfim, o companheiro, e daí você sente e vai almoçar. E você come com aquela raiva, né? Com aquele estresse que já brigou, que o dia não foi bom. E daí, de imediato, o que acontece? Dá logo uma dor no estômago, né? Dá uma dor de barriga, dá um mal-estar. Então, essa é a força do pensamento em que devemos controlar, tá? Então, o que a gente coloca para dentro também influencia, né? Então, vamos, quando for fazer um alimento, colocar amor nesse alimento, com pensamentos positivos, né? Com ações positivas. Não é tratar também da rua bem, chegar em casa com estresse e descontar tudo, que daí só volta para nós mesmos, né? Então, o alimento do corpo não é apenas o material, né? Muitos são os pensamentos positivos, muita oração no nosso dia a dia, para fortalecer o espírito, que é o mais importante, né? Então, para você ver a força do pensamento. A força do pensamento, ele pode curar, assim como pode matar. Outro exemplo que a gente tem de trazer é quando chega alguém em sua casa e você tem uma planta linda. E do nada aquela pessoa admira a planta, vai embora e a planta no outro dia amanhece murcha. Isso é o quê? É a força do pensamento. Como eu falei, o pensamento ele pode curar, assim como ele pode matar também, né? Então, o nosso pensamento tem uma força que a gente nem imagina. Então, ao invés de reclamar, ao invés de se lastimar pela vida, vamos o quê? Fazer prece, que é o que Nazinha trouxe também no capítulo anterior, né? Que é o que vai nos manter firme, que é o que vai nos manter alimentados espiritualmente, são as preces, são os pensamentos positivos, os sentimentos amorosos, o que a gente deseja para o outro, volta para a gente também. Né? Então, esse capítulo ele traz mais essa reflexão sobre o alimento, né? Que é o do corpo, e que principalmente o alimento do espírito, da alma, é o amor. Como Jesus disse, amai ao teu próximo como a ti mesmo. E lembrando sempre dessa lição, né? Se eu consigo me amar, eu vou conseguir amar o outro abertamente. Então, o que eu desejo para mim, eu vou desejar para o outro. E se eu desejar o mal para o outro, eu vou receber o bem? Nunca, né? Eu recebo aquilo que eu desejo para o meu próximo. Então, por isso que devemos nos alimentar por amor todos os dias, né? Com amor todos os dias. Porque o que me fortalece, eu levo para fortalecer ao meu próximo também, com bons sentimentos, com boas atitudes. E também não há nada pior do que você chegar a um ambiente, dar bom dia e receber uma pedrada de volta. Parece que naquele momento o seu dia acabou. Então, que possamos ser lembrados como pessoas de bons sentimentos, de boas atitudes, de chegar a um ambiente e ser bem recebida, né? Pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Então, isso é o mais importante, né? O alimento aí do espírito, que é o que levamos sempre nas palestras, na casa espírita e principalmente nas ações sociais.
Então, lembrando, tudo que eu for desejar para o próximo, que eu posso desejar coisas boas, bons sentimentos, sempre. Né? Essa é a maior reflexão aí do capítulo, em que André Luiz vai se fortalecendo cada vez mais, que vai se dedicando ao estudo, e, e que nos traz também a importância, né, de cada ser vivo se alimentar. Então, quando a gente fala assim, o espírito, ele anda junto com o corpo físico. Né? Se eu estou alimentando o meu espírito com bons pensamentos, bons sentimentos, o meu físico também ele vai estar bem sempre. Né? Então, essa é a reflexão maior do capítulo 18. Se alguém quiser complementar, tirar dúvidas. Oizinha, eu posso falar só, Pode, passar um trechinho aqui, porque eu estou lendo pode Missionários da Luz, sim, né? E pode sim. aí, como nada é por acaso, ontem eu li o capítulo 6, que fala, que se intitula, né, A Oração. E aí eu disse, eita, isso aqui acho que é para eu ler. Mas eu não vou ler o capítulo todo, não. Vou falar só que no final ele salienta a importância da prece, tá? Aqui nesse livro aqui, Missionários da Luz, André Luiz ele tem um outro preceptor, vamos dizer assim, um outro coach, que é Alexandre. E aí ele vai esclarecer que nesse capítulo aqui, ele mostra a importância da oração, principalmente dentro do nosso lar, né, da nossa casa, tá? Nosso lar não a colônia, mas nosso lar material, nossa casa, na forma de proteção, até quando a gente tem aqueles irmãozinhos que nos cercam, tentam nos influenciar para o mal, a importância de se manter, né, a casa, vamos dizer, limpa espiritualmente através da prática da oração. E aí, Alexandre, ele explica a André Luiz assim, ó, e as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias, na verdade, né, ordem, e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Bonito, né? E a importância, né, da gente Muito. manter-se, né, constantemente em oração, né? E você traz como exemplo também, né, no nosso dia a dia. Às vezes você acorda, parece que nada dá certo, né? E você já fica no estresse, já deixa se envolver naquela energia, mas se você parar para fazer uma prece, se esconder ali 5 minutinhos, né, e fazer uma prece, você vê que já há tranquilidade no momento, né? Então, vou só responder o questionamento de Laiane aqui nos comentários. Laiane, de fato, eu trouxe Marte como exemplo. Claro que existe, como falei, há muitas moradas na casa do meu pai, como Nazinha trouxe no capítulo 17, né? Mas Marte, ele já não, eu trouxe como exemplo, porque eles não usam mais, tipo, eles não se alimentam mais dos animais, né? Então, eles falam que os animais digamos, ajuda eles na evolução. Eles se alimentam de frutas, né, das plantas. Então, por isso que eu trouxe aí como exemplo, tá? Que tem algumas colônias de alguns espíritos já elevados que eles já não precisam muito da materialização. Então, quanto mais elevado eles são, mais eles têm a consciência, né, vão de acordo com o perispírito deles, que o alimento não é necessário. Então, não é 100% em que eles ainda tenham aberto mão, né, do alimento. Por isso, ainda eles vão usando o quê? O suco, as plantas, né, as frutas, entendeu? Foi por isso que eu trouxe Marte como exemplo. Mas
claro, mas entendo que sim, existem muitos mundos ainda mais evoluídos, sim, do que Marte. E eu posso te passar também, viu, no WhatsApp sobre isso. Mais alguma dúvida, questionamento? Pode falar, Henrique. Em relação ao que você falou de Marte, né? Se eu não me engano, acho que é Carta de uma Morta, que foi psicografada, foi a mãe de Chico Xavier, né? João de Deus, Maria João de Deus, psicografada por Chico Xavier, onde ela fala dessa elevação de Marte, que elas têm uma aura mais tranquila, né? Não tem mais aqueles sentimentos, algumas inquietações que nós encarnados Uhum. aqui temos. Se eu não me engano, também por Chico Xavier, no livro Novas Mensagens, pelo espírito de Humberto de Campos. Ele também, uma coisa que ele deixa muito clara aos habitantes de Marte é que ele não tem aquela áurea, vamos dizer assim, das coisas que nos inquietam como grande metrópole, né? Aquela correria. Ele diz que sentiu nos moradores de Marte uma tremenda paz, né? E isso contrapõe o que é dito na revista Espírita, como Laiane colocou, né? Que Marte não seria um planeta tão evoluído. Então, a gente ainda tem algumas discordâncias no meio espírita, né? Onde a gente precisa continuar o estudo e avanço, mas você vê que você tem relatos que têm discrepâncias entre si, né? Diferentes entre si. É verdade, obrigada, Henrique. Mais alguém? Alguma dúvida? Algum questionamento? Então, acho que o estudo foi hoje, foi isso, né, hoje. Semana que vem vamos dar continuidade no capítulo 19 e 20. Quem é, Felipe, na próxima semana? Eu e Berg. Pronto, estaremos aí com o Henrique, né, Antônio Henrique Berg, dando continuidade ao estudo no capítulo 19 e o capítulo 20. E ficamos por aqui. Obrigada a todos por ter entrado, pela participação, pela atenção, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? NASA faz a prece final para nós hoje. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que aqui está, nos auxiliando nesse estudo, aos nossos mentores, mentores individuais, mentores de estudo, que nos agraciaram hoje, né, com todo esse ensinamento, com toda essa leitura de aprendizado, para que possamos utilizá-los, né, não só, né, no nosso desencarne, mas principalmente no nosso dia a dia, né, para o nosso melhoramento. E assim felizes, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai maior, fazemos a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.